Olá, boa tarde. Eu sou Paloma Cotes e hoje entrevisto aqui na live das 16 do Estadão duas médicas da Rede Dor. Vou falar com a doutora Ana Paula Penha Dias, ela é neurologista, e com a doutora Raquel Moarec, que é infectologista. Boa tarde, doutora Ana Paula, boa tarde, doutora Raquel, obrigada por estarem conosco. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite de novo. Boa tarde, obrigada. A gente vai falar sobre aumento de casos de AVC e Covid-19, lembrando que você pode participar dessa live mandando suas perguntas que eu faço aqui para a doutora Ana Paula e para a doutora Raquel. Começar com a doutora Ana Paula. Doutora Ana Paula, já existem estudos que comprovem essa relação entre AVC e o coronavírus, o novo coronavírus? Olha, Paloma, boa tarde a todos que estão nos assistindo. É claro que todos os estudos que existem ainda são estudos observacionais, né? Ainda são estudos aí mais de relato de caso, preliminares. Mas existe sim uma observação no mundo todo de que houve um aumento, uma tendência de aumento do número de AVCs relacionados ao Covid, principalmente ao Covid mais grave. Tá? Existe uma observação interessante de que esses AVCs ocorreram principalmente em pessoas mais jovens, abaixo de 50 anos, e principalmente AVCs de grandes vasos, AVCs que causam aí coágulos em grandes vasos, né, que a gente chama um fenômeno trombótico, vamos dizer assim. Isso provavelmente tem a ver com a coagulopatia que o vírus provoca aí no organismo como um todo. E, na verdade, assim, a gente estava conversando um pouquinho antes, existe esse quadro que relaciona, e vocês já atenderam quadros desse tipo no hospital, né? Sim, esse caso ele tem aparecido nos serviços, no serviço de urgência, de emergência, tanto é que é uma coisa que eu estava te contando, né, Paloma? Os AVCs, eles estão relacionados ao Covid, não só como uma complicação da doença, mas também tem sido observado como uma primeira manifestação da Covid, né? E isso, claro, tem mudado alguns protocolos de atendimento na urgência e emergência. Então, por exemplo, antes, se a gente atendia o paciente e só fazia lá uma avaliação puramente neurológica e cardiológica, né? E a gente fazia tomografia de crânio e eletrocardiograma. Hoje em dia, a gente incluiu a pesquisa, a pergunta ativa sobre o contato com o vírus, se a pessoa teve contato com alguém que está infectado, que testou positivo, e também, além disso, a gente faz uma tomografia de tórax. Isso em quase todos os serviços que atendem AVC agudo. Por quê? Porque mesmo aqueles pacientes assintomáticos para o Covid podem estar apresentando o AVC como primeira manifestação. Doutora Raquel, isso acontece também nos atendimentos que a senhora tem feito? Tem visto essa questão do AVC relacionado com o Covid? Então, nos casos que eu pego, são sempre pós-internados, né? São pacientes graves ou que estão em UTI. Normalmente, na fase, a gente fala segunda fase, a fase inflamatória, você tem uma elevação de muito alta das provas inflamatórias, inclusive o dímero, inclusive interleucina. São vários exames que alteram muito, levando a uma ação aparentemente trombótica, que pode levar aos quadros de AVC secundários após ele já estar dentro de uma UTI grave do ponto de vista respiratório. E em segunda monta, a gente está pegando esses pacientes que depois que a gente tem que tratar nos bloqueios de imunidade para a resposta infecciosa, eles estão evoluindo com AVC, normalmente, secundário, ou até posterior, que é o que eu estou pegando muito, são as encefalites pós os quadros. Essas encefalites eu tenho recente, até internado ainda, devido a gente bloquear, né, bloqueador. Oi, doutora Raquel, travou um pouquinho o seu sinal aqui para mim. Acho que travou. Pronto, voltou. E, doutora Raquel, então a gente pode dizer que já não é mais uma doença do trato respiratório, né? O coronavírus, ele é muito mais amplo do que isso, né? É uma doença sistêmica
com tratamento sistêmico, de várias abordagens, né? A ação trombótica, a ação vascular, né? Que vê a Ana Paula aí com frequência, a gente pega muito, né? Eu estou pegando pacientes com isquêmico e AVC hemorrágico, principalmente hemorrágico, depois da gente ter a necessidade de anticoagular esse paciente em estado grave em UTI. Então, eu já tive casos com esse nível, com esse grau, porque o vaso altera, inflama de alguma forma total, e ele também leva no quadro do sistema nervoso central secundário a isso. Doutora Ana Paula, acho que é importante a gente falar das consequências de um AVC para a pessoa. Existem diferentes tipos, não? E as consequências que podem ter, né? Na verdade, a gente tem o AVC isquêmico, onde falta sangue para uma área do cérebro, e o AVC hemorrágico, né, onde ocorre o transbordamento de sangue aí para o parênquima cerebral. E aí, na verdade, a sequela, né, que o paciente vai ter, o grau de acometimento vai depender muito do volume desse AVC, né, o tanto de lesão que ele fez ali no parênquima e principalmente a localização, né? Então, as sequelas de um AVC, Paloma, elas podem ser desde uma sequela pequena, onde o paciente vai conviver perfeitamente com aquilo e vai voltar à sua vida normal, até uma sequela do paciente ficar totalmente dependente para todas as suas atividades de vida diária, né? Então, o AVC, ele tem aí, é uma doença que é a segunda maior causa de morte, né? E infelizmente, tem um impacto funcional muito grande. Doutora Ana Paula, acho que é importante a gente dizer quais que são as características do AVC, até para que a pessoa procure um atendimento médico quando elas aparecerem, né? Você sabe que a gente tem tido uma triste informação, um triste dado, apesar, né, do que eu estou falando, do que a doutora Raquel está trazendo, como um alerta, né, porque, na verdade, o Covid está, sim, relacionado a doenças neurológicas, principalmente o AVC, mas, infelizmente, um dado muito preocupante é que houve um decréscimo, uma diminuição de quase 60% do número de AVCs atendidos ao redor do mundo, né, por conta do receio das pessoas de procurarem um serviço hospitalar, por medo de serem contaminadas. E isso tem ocorrido principalmente naquele AVC que a gente poderia reverter o déficit, aquele AVC que a gente poderia fazer algo. Infelizmente, as pessoas não estão procurando o serviço de urgência e emergência e, se procuram muito tardiamente, onde a gente não pode mais fazer uma medicação que poderia até reverter os sintomas, que é o trombolítico, né? Agora, respondendo à tua pergunta, os principais sinais e sintomas do AVC, que as pessoas têm que ficar alerta, e caso aconteça, procurem imediatamente um serviço de urgência e emergência ou ligue para o SAMU 192, tá? Então, quais são esses sintomas? Primeiro, dificuldade para falar, dificuldade de articular as palavras. Segundo, desvio de rima, então vai dar um sorriso, a boca entorta para um dos lados. Terceiro, dificuldade em levantar um dos braços ou movimentar uma das pernas. Quarto, dificuldade de permanecer em pé, com tontura ou desequilíbrio. E também, quinto, as alterações visuais súbitas. Qualquer um desses sinais que eu disse, que comecem de forma súbita, precisa o paciente procurar imediatamente o serviço de urgência ou emergência. Doutora Raquel, acho que a senhora pode falar um pouco sobre esse medo que as pessoas vão tendo de ir ao hospital, né, como infectologista. Os hospitais estão preparados para receber os casos não só do coronavírus, quanto de outras doenças, né? Então, quando me perguntam, mas se eu levar meu pai, eu vou ficar lá numa área Covid, ele pode pegar lá. Então, o que eu acho que as pessoas precisam entender é que quando a gente se paramenta, a possibilidade de eu passar alguma coisa para algum paciente na área Covid é muito pequena, é zero. Então, é para que as pessoas não tenham medo de levar, porque a paramentação é tão pronta que é mais fácil ele pegar uma doença em casa, o familiar com roupa comum, ou não lavar a mão, que nem eu falo. Quando eu transfiro um paciente da área Covid para não Covid, eu falo, o seu risco agora é maior,
Porque o seu familiar vai vir com roupa da rua, sapato da rua, não vai lavar a mão e vai vir te beijar. Então, o risco da pessoa pegar algo estando aberto, propenso, é muito maior quando você não tem o cuidado com o Covid como você não tivesse. Então, eu acho que eu tento explicar isso para todo mundo, para que precise procurar assistência, né, na sua real necessidade. Precisa mesmo. E não só nos casos de AVC, né? Porque em outros casos a gente já tem visto de outras doenças que as pessoas também têm esse receio e também não estão indo, né? Eu tenho pacientes com encefalite ou herpes facial, quadro rebaixamento em casa, eu falo, leva ao hospital para eu ir olhar. Não vai pegar o Covid. Eu falei, mas a hora que ele for isolar é melhor, porque o cuidado é intenso para ele não pegar mais nada. Mas ele precisa estar dentro de um hospital. Eu passo isso como uma orientação, mas é difícil realmente, as pessoas, o não conhecer gera medo, né? Então, eu acho que o importante é saber. Acho que a doutora Ana Paula caiu aqui para a gente, vamos continuar aqui, doutora Raquel. E como que tem sido o cotidiano nos hospitais nessa questão do coronavírus? Então, tem os atendimentos de pronto-socorro, tem as telemedicinas que fazem os atendimentos, tem os casos, na maioria dos casos são leves ou baixo sintoma. Então, essas pessoas têm que ter um segmento ambulatorial, um segmento tranquilo, um segmento que vai acompanhar com exames através de consultas. Aquele 20% de doutora Ana Paula, precisa ser internado, tudo bem? Tá aqui para mim, doutora Ana Paula, tá aparecendo. Voltei? Voltou. Vamos lá, Raquel. É que tava caindo a bateria, desculpa. Não tem problema. O quadro com necessidade de internação é progressão dessa falta de ar, esse cansaço. A internação é necessária e para avaliar que tipo de tratamento que a gente analisa. Se o próprio organismo responde ou se ele precisa da nossa ajuda para responder. Então, além dos antibióticos, existe um caminho que cada paciente vai apresentar como resposta inflamatória. Muitas das vezes, o organismo ele já nos mostra, antes dele entrar nessa fase inflamatória grave, chamada citoquímica, o organismo já apresenta todas as provas inflamatórias em evolução de piora. Então, ele já mostra, um dia antes, de que forma ele vai estar no dia seguinte. Ele já dá uma avaliação para a gente. E esse paciente automaticamente piora. Qual é a pior ação que a gente precisa ficar muito? É ações trombóticas, não só em sistema nervoso central, ao infarto, ele tem um acidente isquêmico em vários locais do organismo. Ação trombótica em perna, os TEP, que é o tromboembolismo pulmonar, levar um infarto ou um AVC. Então, independente de qual vaso, o organismo responde para nós 24 horas antes, ele já mostra, olha, eu estou triplicando o valor das provas inflamatórias, presta atenção que agora vai acontecer. Ele já mostra, ele avisa. Dá para reduzir, então, um pouco o dano, de alguma forma? A gente já está reduzindo a hora que esse paciente está assistido dentro do hospital. É claro que, com gravidade, com um monte de fator de risco, sem reserva pulmonar, o paciente chega a ser entubado. A hora que ele é sedado, se ele está com quadro de AVC ou se ele evoluiu com ação trombótica no sistema nervoso central junto com o resto das ações trombóticas periféricas, ele é um paciente com maior dificuldade para sair de sedação depois. Ele demora mais. Muitas das vezes, nos casos que eu estou pegando, assim, a gente faz um bloqueador, que é um imunomodulador, ele evolui com 15 dias, com baixa imunidade a mais ainda, podendo fazer atividade infecciosa secundária maior. Né? E aí, essa é o RC, quer dizer, ação trombótica, ação isquêmica, ação inflamatória grave, sedação, ele demora para a gente ter uma ideia,
o quanto de quadro neurológico associado ele vai apresentar depois da saída. Esse é o grau de sequela, de acordo com a faixa etária, de acordo com a gravidade vascular que ele tenha, prévia e durante o quadro de Covid. E, então, doutora, tem algum perfil de idade, outras comorbidades que apresentam mais? A Ana Paula já falou aí também, não tem faixa etária. Eu tenho TEP com 40, eu tenho TEP ou AVC com 5. Eu tenho um paciente agora que ele tem 41 anos. Ele teve um quadro confusional pós-tubo grave, aí ele fez hipertensão craniana, ele tinha que repetir líquor com repetição, uma celularidade nem lá nem cá. Agora, depois de 25 dias, ele já está melhor, ele está conversando, ele já tem quase 2 meses de internação. A gente conseguiu dar um diagnóstico que, além da ação isquêmica, que ele tem um déficit marcado, presente, evolutivo, né? Ele evoluiu com uma encefalite por citomegalo que ele tinha em atividade normal, ele reativou. Esse, provavelmente, era a pressão intracraniana que ele estava evoluindo e a gente, no quadro confusional, que a gente tratou. Mas agora, depois de 2 meses de internação, já mais de 1 mês sem Covid, é que ele está respondendo adequadamente aos déficits motores e o déficit neurológico. Doutora Ana Paula, queria que a gente falasse um pouquinho sobre a questão do frio, né? A gente está entrando agora também numa temporada de frio e com esse receio das pessoas irem ao hospital, também nessa época o AVC é mais prevalente, né? Existe uma campanha, né, Paloma, que eu te falei um pouquinho nos bastidores, que é a campanha da Sociedade Brasileira de Doença Cerebrovascular, da Rede Brasil AVC, que é AVC não fique em casa, tá? Por que é importante isso? Justamente porque as pessoas com receio de ir ao hospital, como a doutora Raquel já explicou, as pessoas não têm que ter esse medo. Eu também falo, viu, Raquel, para os meus pacientes, eu falo, é melhor você vai ter menos risco de pegar o AVC, ou de pegar o Covid no hospital, do que no supermercado, não é verdade? E o AVC é isso, AVC não fica em casa, e principalmente nesse período agora de inverno, pessoal, que aumenta mais ou menos em 20% o risco das pessoas terem um AVC. Então, principalmente entre aqueles que já têm fatores de risco, que são hipertensão, diabetes, colesterol mais alto, sedentarismo, tabagismo, etilismo, essa população em especial deve ficar com muito mais aí de orelha em pé, com esses potenciais sintomas que eu disse nesse período do frio. O que acontece no frio? No frio, o nosso corpo precisa manter a temperatura, né? E para manter a temperatura, o corpo libera uma série de catecolaminas que fazem uma coisa que a gente chama de vasoconstrição. Então, aperta os nossos vasos sanguíneos para aumentar a nossa pressão arterial. E esse aumento de pressão arterial pode levar a um AVC isquêmico ou hemorrágico. Além disso, para manter a temperatura do corpo, ocorre um aumento da viscosidade do sangue. Então, as proteínas do sangue, elas ficam mais viscosas e, com isso, também favorece a formação de trombos. Então, no inverno, ocorre mais AVCs e mais infartos. Mais uma razão para a gente lembrar do que a gente falou. AVC não fica em casa. Doutora Ana Paula, chegou uma pergunta aqui, o Bernardo Felipe Seixas pergunta, sofri um AVC isquêmico em janeiro devido à trombofilia adquirida e hipertrigliceridemia. Estou falando certo? Hipertrigliceridemia, é isso, sim. Isso, ele falou, não tenho sequelas, algo a fazer preventivo, depois de ter tido alguma... Tá, então, como ele não teve sequela, é super importante que, além da sequela, o AVC, a gente também precisa ficar de olho no que foi que levou a esse AVC, né? Então, vamos estudar melhor quais são essas trombofilias, cuidar aí desse triglicéride alto, cuidar dos outros, né? O perfil lipídico não é só o triglicéride, mas o colesterol também. Se ele tem esse aumento de triglicérides, será que ele tem alguma outra doença
no fígado, alguma outra doença metabólica, endócrina, para a gente fazer aí um acompanhamento a longo prazo para evitar que ele tenha um AVC. Então, sempre que o paciente tem um AVC, além do tratamento agudo do AVC, a gente faz também a profilaxia secundária, que é ir atrás de tudo aquilo que pode ter causado esse AVC. Tem uma outra, a Fernanda Mello fala: tenho 39 anos, tive AVC isquêmico com 37. Estou com Covid há 10 dias. Estou com sintomas leves, como leve de cabeça, um pouco de dor de garganta. Tenho motivo para me preocupar? Olha, o AVC, até um tempo atrás, a gente não sabia se ele era um fator de risco ou não para formas mais graves da doença. E aí a Raquel talvez pode até me complementar, me corrigir. Mas, hoje em dia, a gente sabe que aqueles AVCs maiores, aqueles que causaram uma grave sequela, esses sim parece que tem um risco maior com a Covid mais grave. Pelo que essa... pessoa que está, esqueci o nome dela, como ela chama? Fernanda. A Fernanda, desculpa. Fernanda, pelo que você está dizendo, você já está no 10º dia do Covid, né? E aí eu acho que o risco maior está começando a diminuir. Aí eu acho que a doutora Raquel pode nos ajudar. Vamos lá. Ela está na segunda fase que a gente fala. A segunda fase, precisa ser feito exames para analisar como é que ela vai passar da prova inflamatória. Se ela faz parte dos 20% ou 10% de gravidade. O 10º dia é exatamente no início da subida da prova inflamatória. Então, idealmente é que ela acompanhe. Se ela fez exame recente, deu provas inflamatórias zeradas, que ela não tenha mais o 37 de temperatura, que ela não tenha mais nenhum quadro inflamatório, ela vai passar liso até o 14º, 15º dia. Se ela não tem exames, ela ainda está subfebril, que é o 37, ela ainda está com quadro de cansaço progressivo, ela tem que avaliar, porque ela pode ter uma chance de ter uma reação trombótica, que é nesta segunda fase, que apresenta até o 14º dia. Doutora Ana Paula, doutora Raquel, nosso tempo está acabando. Eu queria as considerações finais de vocês, alguma coisa que a gente não abordou, começar com a doutora Ana Paula. Olha, eu acho que o principal, assim, não adianta a gente começar a pensar que o Covid pode dar AVC e aí criar mais uma minhoca na cabeça, né? Acho que o Covid já é assustador como um todo. Mas uma mensagem para deixar aqui para vocês é ficar atentos aos sintomas que a gente falou, e qualquer sintoma sugestivo de AVC não é para esperar em casa, achar que vai passar ou ter medo de ir para o hospital. Qualquer sintoma, imediatamente procurar o hospital ou ligar SAMU 192. Doutora Raquel. Agradecer o convite, participar. Prazer, Ana Paula. O que eu quero que a população entenda é o conhecer, que nem foi falado do ponto de vista neurológico, e do ponto de vista Covid, é prestar atenção no cansaço, é ter o seu oxímetro em casa e acompanhar se você fica... Opa, travou um pouquinho. A internet às vezes... Desculpa. Volta um pouquinho na resposta, doutora Raquel, que travou um pouquinho. Vamos lá. Que a pessoa acompanhe a sua saturação com o oxímetro, para que ela entenda o que é o cansaço e controlar a sua temperatura. Então, hoje é uma época que a gente precisa controlar a temperatura e a sua saturação. Isso é o mais importante. Conhecer sobre as doenças, conhecer o quadro neurológico, que foi dito pela Ana Paula. Obrigada. Obrigada, doutora Ana Paula. Obrigada, foi um prazer. Obrigada a todos vocês que acompanharam. Até a próxima live. Até mais.